Olá, meu nome é Flávia Teles, eu sou professora de língua portuguesa, estou fazendo a minha segunda licenciatura em pedagogia pela Universidade Uninter. Através deste vídeo eu estou trazendo para vocês a cadeira de estágio supervisionado em educação fundamental. Então eu escolhi um tema muito pertinente e muito importante para qualquer área, né, do ensino fundamental. Eu escolhi a importância, a essencialidade da leitura. Por que a essencialidade da leitura? Sabemos que muitas pessoas não têm o hábito de ler. Então, a importância da leitura e a sua essencialidade é fundamental. Eu fiz algumas anotações aqui e gostaria de deixar aqui registrado, não é? Fiz algumas pesquisas relacionadas a isso, artigos, mostrando, através desses artigos, o quão importante é trabalhar a leitura na vida dos alunos. Então, eu anotei aqui, está dizendo aqui, a leitura é um dos grandes, se não o maior, elemento da civilização. O ato de ler, ele é um processo abrangente e complexo de compreensão e intelectuação do mundo que envolve uma característica essencial e singular ao homem. Então, a leitura tem, na sua totalidade, a sua capacidade de envolver, né, simbolicamente e interagir com o outro pela manifestação da palavra. Ela representa, para o leitor, a ponte entre o mundo linguístico e o real. Além de que o convívio com a leitura permite ao homem desvelar novos propósitos de reflexão e uma apuração estética e aguçada às preferências por determinadas opções de leitura. A leitura, ela apresenta fortes laços, né, com a matéria-prima. Então, através, como eu havia falado das pesquisas, que o letramento é fundamental, né? E ela já começa, né? A comunicação em si é fundamental. Então ela começa com as crianças através das cantigas de ninar. As mães, elas deveriam, né, criar o hábito de, antes mesmo da criança aprender a ler, né, antes de dormir ou em alguns momentos, né, ler para as suas crianças. E como eu estava falando em questões de antes de dormir, a mãe poderia, antes do filho dormir, né, fazer aquelas cantigas de ninar em casa, né, para as crianças, né, visto que eles são apenas indivíduos, né, sua infância é um período ultrapassado e passa, né, para a sua vida adulta. Um pai, né, que lê para os seus filhos quando criança, né, faz uma cantiga de ninar, ele está aguçando a leitura no mundo das crianças. Então, a gente sabe, né, que muitas pessoas não têm esse hábito de ler, que a leitura, então partindo dessa premissa, a leitura é uma forma de aproveitamento extraordinário e que a infância, com as obras literárias, são as janelas para o crescimento intelectual e mental, sem perder a magia de ser criança. Mas não é para o ensino fundamental, mas é lá atrás, né, na educação infantil, que deve se iniciar o hábito e o prazer pela leitura. Então, é muito importante para ser trabalhada. Então, devemos também, né, saber que a leitura ela desperta emoções,
felicidade, curiosidade, medo, expectativas de coisas, o imaginário fica bastante aguçado e a leitura torna-se fantástica, né? Quando você passa a ser um leitor assíduo, né? Quando a pessoa começa a ler, escolher um livro, por exemplo, para ler, e aquele livro prende aquele leitor, claro que ele vai querer saber o final da história. Então, a leitura é fundamental porque ela enriquece o vocabulário das pessoas, fazem com que as pessoas fiquem leitores assíduos, não é? E além do enriquecimento dos seus vocabulários, passa a conhecer uma nova visão de mundo, né? Então, sabemos que a leitura, né, tá dizendo aqui assim, né, que o professor tem esse papel privilegiado, né? Segundo Zygmunt, né, ele fala que a sala de aula é um espaço privilegiado para o desenvolvimento do gosto pela leitura, assim como o campo importante para o intercâmbio de cultura literária, não podendo ser ignorada. Então, muito menos desmentida sua utilidade. Por isso, o educador deve adotar uma postura que estimule o desenvolvimento do leitor, não é? Então, eu gostaria de salientar e ressaltar que ninguém deve ser obrigado a gostar de ler. Cabe então aos educadores influir o melhor que puder, despertar o adormecido prazer pela leitura, né? Como formas de motivação, um verdadeiro acompanhamento para estimular os seus alunos, né? Por isso, as escolas têm essa finalidade. O professor, né, do ensino infantil, do ensino fundamental, ele pode estimular os alunos a serem leitores assíduos, né, para que eles possam desenvolver melhor, né, no futuro, saber elaborar artigos, ter pontos definidos. A leitura ela é muito vantajosa, né? E o livro não é apenas palavras. Uma das linguagens mais verbais das literaturas, dos livros, que é importante, sabemos que também para o ensino fundamental existem livros com bastantes ilustrações que prendem o leitor, né? E aguça ainda mais a sua vontade e o interesse de ler nas histórias, né, com mais facilidade. É claro que atende às outras necessidades também, né? As imagens, elas atingem diretamente e plenamente o pensamento intuitivo e característico da infância, ressaltando que o fascínio da meninada por esse tipo de histórias não resulta apenas no fato de gostar desse tipo de leitura, né? Existem alunos que não gostam de livros ilustrados, né? Gosta de livros que tenham um conteúdo e uma história que prenda, né? Então, o prazer pela leitura deve ser despertado desde a infância, né? Para isso, né? Então, aprender a ler significa aprender a ler o mundo de uma forma geral. A gente começa a interpretar não o meu achismo, e sim o que realmente aquilo que o autor quer dizer. Então, a função do educador não seria precisamente de ensinar a ler, mas criar condições para o educando realizar a sua própria aprendizagem, conforme seus propósitos, interesses, necessidades, fantasias, seguindo suas dúvidas e exigências que a realidade, né, lhe apresenta. E o docente, ele tem esse papel, né, de influenciar. A família também, né, é um dos fatores
bastante significativo e influenciador. Eu gostaria de ressaltar que a família deve sim compactuar, né, estimular os seus filhos, né, a ser um leitor assíduo. E eu acredito, né, acreditamos que um dos melhores caminhos para chegar a um êxito, a aquisição da leitura, é o envolvimento da família juntamente com a escola, pois ela possibilita, né, eu fiz uma anotaçãozinha aqui, gostaria que vocês soubessem, ela possibilita a introdução do aluno ao universo da linguagem múltipla, através, né, de contações, de histórias, de cantigas de roda, promovendo a imersão no estímulo para o imaginário. Então, isso é uma grande oportunidade, né? Então, assim, sendo assim, uma arte é essencial. E para finalizar, diz que a leitura é um procedimento da prática pedagógica no mundo contemporâneo e se constitui com um dos avanços a busca do conhecimento sistemático. Espero que no meu relatório vocês possam ver que eu falarei com mais profundidade sobre a essencialidade da leitura, o que faz leitores assíduos e competentes para ter um conhecimento, uma visão de mundo extremamente ampla, né? Então, esse é o que eu gostaria de dizer para vocês, que a leitura é fundamental e essencial na vida de toda e qualquer pessoa.